No último vídeo eu falei um pouquinho sobre as estratégias de alocação de recursos. E agora a minha ideia é falar um pouquinho sobre algumas estratégias, né? Alguns exemplos de estratégias que você pode colocar em prática aí, conforme o seu perfil de investidor. Então aqui, ó, nessa postagem do Investe Raiz aqui de 2021, eu coloquei aqui alguns exemplos de estratégias de alocação de recursos. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, essa primeira estratégia aqui é uma estratégia 60% em fundos imobiliários e 40% em renda fixa. Então basicamente a gente vai ter aqui uma estratégia arrojada, né? Ela tem um percentual alto em renda variável, porém essa parte em renda variável ela é menos arriscada do que ações, né? Os fundos imobiliários variam menos do que ações. A gente tem lá os 40% em renda fixa, que esse percentual também é uma proteção para a carteira. Então 40% estável, 60% variável e com uma variação não tão alta. Então é para quem quer ter um ativo de risco na carteira e não quer também colocar um risco muito alto. Então essa é uma estratégia legal. E fora que vai receber aí os proventos mensais dos fundos imobiliários. Uma segunda opção seria ter 100% da carteira em fundos imobiliários. Né? Aí já é para quem entende um pouco mais do assunto, né? para quem quer receber muito mais provento. Outra estratégia aí, 50% em ações e 50% em FIIs. Né? Aqui já é muito mais arriscado do que aquela primeira estratégia. Porém, aqui você vai ter um potencial de ganho muito maior, né? Ao mesmo tempo que tem uma volatilidade maior, vai ter um risco maior. Mas também vai ter os proventos mensais aí dos FIIs, né? E para quem tem um perfil ali, para quem entende o risco, é uma carteira interessante de se ter. Essa outra carteira aqui já é muito mais balanceada, né? A gente pode ver que ela vai ter 25% em renda fixa para dar uma segurança. Temos 25% em estoques, que é a parte que vai ter dólar junto, né? Então temos ações americanas e dólar, o que gera um certo equilíbrio das ações brasileiras, né? Porque quando as ações brasileiras caírem, o dólar vai estar subindo pela lógica, né? E vai trazer um pouco de equilíbrio, diminuindo o risco. Aí tem os 25% em ações brasileiras e 25% nos FIIs, que também é uma renda variável um pouco mais segura. Então a gente tem uma carteira aí de 25% em renda fixa e 75% de renda variável, tendo uma parte também defensiva ali no dólar, outra parte um pouco mais defensiva nos FIIs e uma parte um pouco mais arriscada em ações. Eu gosto bastante desse modelo aqui de carteira. E agora, tem mais esse outro estilo aqui de carteira, né? Essa outra configuração, que é o que eu sigo para minha carteira, mais próximo disso, que a gente vai ter lá um percentual seguro em renda fixa, né? 30%. A gente tem lá 20% em FIIs, né? Para dar aquela equilibrada, né? Renda variável mais segura, pagando um pouco de dividendos mensais. Tem os 15% lá em ações americanas, também para dolarizar a carteira, né? Para ajudar a diminuir o risco e também para gerar retorno com as ações americanas, obviamente. 15% em REITs, que são os fundos imobiliários americanos, entre aspas, né? Que tem o mesmo papel ali, também são em dólar, né? Também ajudam a proteger um pouco da parte variável. E 20% em ações, que seria a parte um pouco mais arriscada da carteira. Então aqui é 30% fixo, 70% variável, mas a parte variável está bem equilibrada, toda se contrabalanceando ali. E você pode esperar que essa carteira aqui vai ter uma volatilidade de 40% da bolsa do Ibovespa. Né? Então é uma carteira com risco relativamente baixo e com potencial de retorno bem bacana. E por último aqui, uma outra um pouco parecida com a anterior. Né? O que muda aqui é que a gente vai diminuir um pouco as outras categorias ali e vai colocar essa categoria de demais ativos. Né? A gente pode ter aí, por exemplo, criptomoedas, dólar diretamente, ouro. Né? Então, esses demais ativos aqui é para uma diversificação extra. Eu não costumo ter isso, mas pode fazer sentido para algum investidor. Né? E, então, essa categoria demais ativos ainda. Então, essa seria uma carteira um pouco mais diversificada. E é claro que esses exemplos que eu trouxe agora não são os únicos possíveis. Né? Você pode ir ajustando esses percentuais ou até mesmo as classes conforme o seu gosto, né? Conforme os seus objetivos. Né? Eu quero mais proventos, então coloca um pouco mais em FIIs. Ou um pouco mais de ações, mas aí focando um pouco mais em dividendos, talvez, né? Ou talvez eu queira um pouco mais de segurança, então eu aumento o percentual de renda fixa, né? Eu tenho muito tempo aí pela frente, eu quero maior retorno potencial. Então coloco mais ações, mais stocks, REITs, né? Então você pode criar o seu próprio modelo aí, mas aqui são alguns exemplos aí para você talvez ter inspiração, né? E é isso, até a próxima, um abraço.